Se eu multiplicar aqui por 5, para ter mesmo número de elétrons, eu vou ter 5 íons ferro mais, dando 5 íons ferro 3 mais 5 elétrons. Vou somar com a reação de baixo que eu não mudei. E aí, quando eu faço isso, eu vou cancelar elétron com elétron. Manganês eu, obviamente, não vou cancelar. Aí eu já vou colocar o aquoso aqui. Mais 5 íons ferro 2 mais. Mais 8 íons H mais aquoso. Dando Mn2 mais aquoso. Mais, aqui eu já pus, 5 íons Fe3 mais aquoso. Cortei, mais 4 moléculas de água. Então, vamos ver se ele está balanceado, em primeiro lugar, por carga, porque é mais simples, né? Menos 1, 5 vezes 2 vai dar 10, 10 com 8, 18, 18 menos 1, 17. Desse lado eu tenho 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. Isso aqui é 0, balanceado por carga. Vamos ver o balanceamento por massa. 1 manganês, 4 oxigênios, 4 oxigênios. 5 ferros, 5 ferros. 8 hidrogênios, 8 hidrogênios. Portanto, balanceado por massa e balanceado por carga. Reação que vocês só balanceiam por massa, dá errado. Erros comuns, na hora que vocês vão escrever a equação, essa aqui está simples, né? Porque aqui não tem H+, nem água, então foi fácil fazer a reação. Mas, às vezes, você tem água entre produto e reagente, vocês não cancelam direito, né? Então, tem dois tipos de problema aí, geralmente associados com distração. O que nós fizemos, então, né? Por enquanto, para o método da semi-reação? Nós identificamos a espécie que está sendo oxidada e a espécie que está sendo reduzida. Com isso, nós escrevemos a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. Fizemos o balanceamento de cada uma dessas semi-reações. Como é que nós fizemos o balanceamento? Primeiro, nós fizemos por massa, usando aqueles critérios do método tentativo, né? Pega o elemento que é menos comum para fazer o balanceamento primeiro. Só que nessas reações, com muita frequência, aparece oxigênio. E se aparece oxigênio, esse oxigênio ele vai ser usado no balanceamento. Para ser compensado, a gente vai usar água. E o hidrogênio que vem junto com o H+. O que nós vamos ver é que em meio alcalino, tem dois jeitos de fazer. Eu vou ensinar para vocês o jeito mais fácil, né? Tem um jeito em meio alcalino que é assim, o oxigênio a gente compensa com OH- e água. Mas aí é muito chato. Então, o que a gente vai fazer, nós vamos, em meio alcalino, fazer o balanceamento como se fosse em meio ácido. Chega lá no final, a gente chega numa equação parecida com essa, nós neutralizamos os ácidos, né, os H+, colocando OH-, obviamente dos dois lados, ajustando as águas formadas eventualmente. Qualquer método que vocês façam dá exatamente a mesma coisa. Então é mais fácil fazer desse jeito. Faz o balanceamento como se fosse meio ácido e depois você neutraliza os H+ com H-. Fonte de erro, vocês esquecem, né? Então, numa prova, normalmente é muito comum, né? Você dá uma equação em meio alcalino, o aluno faz usando o procedimento como se o meio fosse ácido, chega nessa equação e esquece de neutralizar, né? Faz tudo certinho, aí joga a criança fora e guarda água. Eu vou dar uma reação com permanganato simples, como essa aqui, para exemplificar o que acontece em meio alcalino. Então, permanganato em meio alcalino
Então, uma reação tão simples quanto a anterior, né? Eu já vou dar um exemplo de uma reação mais complexa para a gente terminar a aula. Então, como eu disse para vocês, essa espécie de óxido de manganês, ela não se forma em meio ácido. Esse óxido de manganês aí, se ele se formasse, ele seria solúvel em meio ácido. Então, ele nem se forma. O manganês, ele fica na forma em meio ácido, Mn2+, geralmente, como eu falei para vocês, e em meio alcalino, MnO2. Como é que eu faço o balanceamento? Qual a primeira semi-reação que vocês veem? Quem que é? Bromo. É uma semi-reação do quê? Oxidação ou redução? Brometo dando bromo. O que eu faço? Antes de eu colocar o elétron, eu faço o balanceamento por massa. Aqui eu tenho 2 bromos, aqui eu só tenho 1, então eu tenho que colocar um 2 aqui. Fiz por massa, faço por carga. Eu não posso fazer por carga antes de ter feito por massa, por razões óbvias, tá? O que eu faço? No produto? Eu vou falar o que vocês me falam, vou fazer o que vocês me pedirem para fazer, tá? E o permanganato. Então, essa aqui é a semi-reação de oxidação. Por que é de oxidação? Qual é o NOx do brometo? Qual é o NOx do brometo? -1. Vai para quanto? 0. Está aumentando. Se está aumentando, está sendo oxidado. Vários de vocês aprendem no colégio o método do delta, não é? Que, como se diz em francês, c'est la même chose. Né? Você calcula um delta, e esse delta é o número de elétrons envolvidos em cada semi-reação. Então, essa aqui é a semi-reação de oxidação. Quem é o agente oxidante? Quem é o agente oxidante? Quem está causando a oxidação do brometo? O permanganato. Portanto, se ele é o agente oxidante, ele próprio está sendo reduzido. MnO4- dando MnO2. Então, lembra que eu falei? Nós vamos fazer esse balanceamento como se o meio fosse ácido. Lá no final, a gente neutraliza, tá? Então, MnO2, como é que eu vou balancear isso aqui? Me digam. Coloco 2 águas onde? Reagente ou produto? Coloco 2 águas aqui. Legal, agora eu passo a ter 2 e 2, 4, bate com o que eu tenho aqui. Mas, a sogra, 4H+. Aqui. Agora está balanceado por massa, né? 1 manganês, 2, 4 oxigênios, 4 oxigênios, 4 hidrogênios, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Falta balancear por carga. Balanceamento por carga eu faço com elétron. Onde? Se a reação de oxidação envolve a liberação de elétrons, obviamente, a semi-reação de redução envolve a captura desses elétrons, certo? Então, os elétrons têm que estar entre os reagentes. Quantos elétrons eu vou pôr aqui? Quantos? 3. 3 elétrons. Então, -3 com -1 dá -4, com mais 4, zerou. 0 e 0, zerou. Balanceado por massa, balanceado por carga. Vamos somar tudo agora. Então, a primeira semi-reação. 2 íons brometo, dando bromo, mais 2 elétrons. A outra semi-reação, permanganato, mais 4H+, mais 3 elétrons, dando MnO2 mais
duas águas. Posso somar tudo? Não. Porque aqui eu tenho 2 elétrons trocados e aqui eu tenho 3 elétrons trocados. Então, aqui eu vou multiplicar por 3, aqui eu vou multiplicar por 2 para ter o mesmo número de elétrons. Então, a reação de cima vai ficar, vou multiplicar então por 3, e aqui eu vou multiplicar por 2, para ter mesmo número de elétrons na semi-reação de oxidação e redução. Então, eu vou ter 6 íons brometo, dando 3 vezes 1, 3 bromos, mais 2 elétrons vezes 3, 6 elétrons. Isso eu vou somar com essa reação multiplicado por 2, que vai ser 2 íons permanganato, mais 8H+, mais 6 elétrons, dando 2MnO2, mais 4H2O. Agora sim, eu tenho 6 elétrons aqui, 6 elétrons aqui. As semi-reações estão balanceadas, basta somá-las. Então, eu tenho 2 íons permanganato, mais 6 íons brometo, mais 8 íons H+. Esse elétron eu vou cortar, dando 2 óxidos de manganês, mais 3 bromos, mais 4 H2O. Então, a gente espera que já esteja tudo certinho, né? Então, aqui tem um aquoso, aqui tem um aquoso, aqui tem um aquoso, aqui tem o sólido, aqui tem o líquido e aqui tem o líquido. Vamos ver se está certo? 2 manganês, 2 manganês, não tem mais nada para lá. 2 vezes 4, 8 oxigênios, não tem mais nada para lá. 2 vezes 2, 4, com 4, 8. 6 bromos, 3 vezes 2, 6 bromos. 8 hidrogênios, só tenho aqui 8 hidrogênios. Balanceado por massa, verifico a carga. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 com menos 6 é menos 8, com mais 8 é 0. 0, 0, 0 é 0. Portanto, balanceado por carga e balanceado por massa. Parei aqui? Não. Por quê? Porque o meio é alcalino. Então, o que eu tenho que fazer se o meio é alcalino? Eu vou neutralizar esses H+ aí. Escrevam em vermelho no caderno de vocês, não esquecer de neutralizar, porque vocês erram. 1 em cada 4 de vocês vai esquecer de neutralizar se isso cair numa prova. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, desse lado aqui, eu vou colocar 8 OH- para neutralizar esses 8 OH+, e, obviamente, eu tenho que colocar 8 OH- desse lado também. Tá certo? Então, quando eu coloco esses 8 OH-, aqui eu vou ter 8 águas. E é claro que essas 8 águas que vão se formar aqui, elas vão precisar ser canceladas com essas 4 águas aqui. Eu vou escrever tudo para depois cancelar. Eu podia escrever de uma vez só, mas eu vou escrever tudo para cancelar. Então, 2MnO4 menos aquoso, mais 6
brometos aquosos, mais aquele 8H+, foi cancelado com 8H- e deu 8 moléculas de água. Isso aqui vai dar 2MnO2 mais 3 bromos mais 4H2O mais 8H-. Na hora que eu for escrever a forma completa, a única coisa que eu tenho que prestar atenção é com a eliminação das águas. Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 4, vão sobrar desse lado 4 moléculas de água. Então a minha resposta vai ser, em meio alcalino, o íon permanganato, ele vai reagir com íons brometo dando óxido de manganês, dióxido de manganês, né? Que é um sólido, bromo, e OH-. Sempre confiram no final para ver se o balanceamento está certo, né? Vamos olhar primeiro, aqui a gente está partindo do princípio que por massa está balanceado, a gente vai conferir depois, mas só olhando a carga, né? Eu passo a ter agora 8 cargas negativas desse lado e 8 cargas negativas desse lado aqui. Então já é um bom sinal. Só vamos checar se está certo, né? 2 manganês, não mexemos nisso. 8 oxigênios, com mais 4 oxigênios, 12. Aqui eu tenho 4, com 8, 12, bateu. 6 bromos, 6 bromos. 8 hidrogênios, 8 hidrogênios. Portanto, balanceado por massa, balanceado por carga e em meio alcalino. Não é difícil, né? Isso aqui é um refreshment para vocês do que vocês viram no colégio. Pois não. Da reação. Isso não quer dizer que a reação, porque a reação está acontecendo em meio alcalino, que eu tenha que consumir OH-. Isso não quer dizer. Não é porque o meio é alcalino que o OH- vai participar como reagente, tá? Isso aí é uma pergunta que o pessoal sempre faz, né? Tem umas reações clássicas, titulação de SO2, por exemplo, né? O SO2 é uma espécie química de bastante interesse porque ele é um poluente muito importante, né? Então, se você vai fazer uma determinação de SO2 por via úmida, por exemplo, uma titulação, você faz uma reação, você pode levá-lo a, sei lá, sulfato usando um agente oxidante forte, né? E aí pode sobrar H+ do lado dos reagentes. Fala, poxa, mas errei a reação porque o H+ do meio é ácido e o H+ está aparecendo do lado dos reagentes. Não tem problema.